Naquela manhã, o céu parecia ter esquecido de nascer. O galpão onde eu estava preso cheirava a mofo, suor e desespero acumulado. Eu ouvia apenas o som da madeira estalando sob meus pés e dos meus próprios pensamentos se repetindo em eco. Será hoje que morro? Já fazia semanas que eu não via o sol e mesmo assim, não era isso que mais me doía. O que me consumia era saber que, mesmo que eu gritasse com toda a força do meu peito, ninguém viria. Meus gritos eram invisíveis, meus pedidos afogados num silêncio que parecia eterno. Antes de continuar, me diga, de onde você está assistindo esta história? Comenta aí, porque hoje você vai conhecer uma verdade que poucos têm coragem de contar. Meu nome é Moussa Diallo, e eu nasci num lugar onde os sonhos morrem cedo. Bamako, capital do Mali. Cresci entre guerras tribais, vizinhos que desapareciam de madrugada e uma infância regida pela fome. Meu pai dizia que no nosso país o destino era como areia. Escorria entre os dedos antes que pudéssemos moldar qualquer coisa. Ele era um homem simples, trabalhador, e mesmo com a violência à nossa volta, lutava para manter a dignidade da nossa família. Até o dia em que ele não voltou mais. Foram os tiros que avisaram. Não precisei ver o corpo para saber que ele havia sido arrancado de nós. O silêncio da minha mãe dizia tudo. Com a morte do meu pai, nossa realidade, que já era precária, desabou de vez. Minha mãe começou a trabalhar limpando banheiros em um centro de refugiados improvisado. Dormíamos todos em uma única tenda. Eu, ela e meus 2 irmãos menores. Foi ali que ouvi pela primeira vez a palavra Brasil. Um homem elegante, com promessas doces e sotaque estrangeiro, falava com os jovens sobre oportunidades em terras distantes. Disse que o Brasil precisava de mão de obra, que nos acolheria com estudos, casa, comida e dignidade. Naquela época, eu tinha 17 anos e mais cicatrizes no coração do que rugas no rosto. Acreditei nele, não por ingenuidade, mas por desespero. Minha mãe resistiu. Chorou durante dias, mas um prato de comida era um luxo e eu não podia ser mais um fardo. Quando finalmente embarquei, com um visto estranho e um sorriso forçado, ela me abraçou tão forte que senti que estava sugando minha alma. Ela disse, se um dia você voltar, volte vivo. Eu prometi. Mal sabia eu que essa seria a última vez que veria o rosto dela. Chegar ao Brasil foi como mergulhar num sonho nublado. O aeroporto em São Paulo era maior do que qualquer cidade que eu já tinha conhecido. Fui recebido por 2 homens que diziam estar me esperando. Não me explicaram nada. Pegaram meu passaporte, me colocaram num carro velho e começamos uma viagem longa e silenciosa até o interior de Minas Gerais. Perguntei onde ficaria, quando começaria os estudos. Um deles olhou para mim, sorriu de canto e disse, estuda não. Aqui é trabalho. A estrada parecia infinita, e cada quilômetro me afastava da liberdade. A fazenda era um campo isolado, com cheiro de gado, poeira e abandono. Parecia parada no tempo. Não havia sinal de cidade próxima, nem vizinhos, nem escolas. Me disseram para dormir em um quarto com outros rapazes, todos calados, de olhos fundos, como se já não pertencessem mais a si mesmos. O silêncio deles me assustava mais que qualquer palavra. No primeiro dia, acordei com um grito. Um dos homens gritava que era hora de trabalhar. Nos jogaram ferramentas e fomos levados ao campo. Lavramos, plantamos, carregamos sacos sob o sol escaldante. Eu tentava entender. Será que esse era só um período de adaptação? Será que logo viriam os estudos, a escola, a vida nova? Mas a comida era pouca, os castigos eram muitos, e ninguém falava em futuro. Tentei questionar. Perguntei sobre os documentos, sobre o combinado. A resposta foi um tapa no rosto. Quente, seco, doloroso. O homem disse, aqui você cala a boca e trabalha, se quiser viver. A partir desse dia, aprendi que o silêncio era mais seguro que a verdade. A cada tentativa de se rebelar, alguém sumia, e ninguém perguntava por eles. Era como se nunca tivessem existido. O tempo começou a se embaralhar.
Dias se misturavam com noites, e eu já não sabia se era terça ou sábado. A única certeza era o cansaço. Meu corpo tremia ao final de cada jornada, e mesmo assim tinha que continuar. Não havia escolha. Estava sozinho, num país estranho, sem documento, sem voz. Aos poucos, até a minha fé começou a desaparecer. Mas eu ainda me lembrava da promessa: voltar vivo. Houve um dia, especialmente silencioso, em que ouvi um dos rapazes soluçar à noite. Me aproximei, toquei seu ombro. Ele não respondeu. Apenas repetia, entre lágrimas: minha mãe acha que estou na faculdade. Meu coração apertou. Éramos todos prisioneiros de uma mentira bem contada. Escravos modernos escondidos sob a terra fértil de um país que dizia ser livre. Foi ali, naquela primeira semana, que percebi: eu não tinha vindo buscar um futuro. Eu tinha sido vendido a um pesadelo, e o pior ainda estava por vir. Na primeira vez que tentei fugir, não cheguei nem até o fim da cerca. Um dos homens me viu correndo pelo campo e soltou os cães. Caí no barro. E quando acordei, minha perna estava inchada e meu rosto coberto de sangue seco. Eles me deixaram sem comida por 2 dias. E o castigo se estendeu a todos do alojamento. Ninguém falou comigo por semanas. Eu havia colocado todos em risco. Entendi da pior forma que naquele lugar a liberdade era uma ofensa, e sonhar com ela era um crime. Comecei a contar os dias pelas marcas no chão. Usava uma pedrinha para riscar um canto escondido da parede. Era a única maneira de lembrar que o tempo ainda passava. Alguns homens ali estavam há anos. Um deles, chamado Rafael, veio do Haiti. Ele me disse num sussurro que também foi enganado com promessas de trabalho digno. Depois de um tempo, parou de falar. Ficava horas olhando o nada, como se esperasse desaparecer. A comida era sempre a mesma: restos de feijão, arroz seco, às vezes, um osso com cheiro estranho. As roupas rasgavam com o tempo e ninguém recebia novas. Banhos eram tomados com água fria de um tanque. Dormíamos em beliches improvisados, infestados de percevejos. E mesmo nesse cenário, não havia espaço para reclamar. Quem reclamava, sumia. Quem tentava fugir, apanhava. Quem chorava, era ignorado. Certa madrugada, acordei com gritos. Um dos rapazes, chamado Idris, estava tendo convulsões. Ninguém veio ajudar. Ficamos ao redor, impotentes. Ele morreu antes do amanhecer. O corpo foi levado num carrinho de mão. Sem palavras, sem orações. Aquilo me destruiu por dentro. Eu pensei: se morrer aqui, ninguém vai saber. Nem minha mãe. Ninguém vai perguntar por mim. Com o passar dos meses, meu corpo foi se adaptando à dor, mas minha mente começou a ceder. Eu sonhava com minha infância, com as histórias que meu pai contava, com os olhos da minha mãe me mandando ser forte. Era como se meu cérebro se recusasse a aceitar que aquela era minha vida. Para sobreviver, eu precisava esquecer. Esquecer meu nome, meu país, meus sonhos. Era mais fácil ser só mais um corpo naquela lavoura maldita. Um dia, enquanto carregava sacos de fertilizante, desmaiei. Acordei deitado no chão, com uma bota pressionando meu peito. O homem me olhou com desprezo e disse: aqui não tem lugar para fraco. Naquele momento, algo em mim quebrou. Eu queria morrer. Era mais fácil que continuar sendo nada. Mas naquele mesmo dia, à noite, ouvi uma música distante. Uma sanfona tocando em algum lugar além das árvores. E por um segundo lembrei que o mundo ainda existia. Que a liberdade não era uma invenção. Comecei a me agarrar a pequenos sinais. Um pássaro que pousava sempre na cerca. Um pedaço de jornal que encontrei no campo, com uma foto do mar. Aquilo era minha resistência. Se eu não podia fugir, eu podia ao menos manter viva a lembrança de que existia um mundo fora daquele inferno. Um mundo onde pessoas sorriam sem medo. Onde mães sabiam onde seus filhos estavam. Os dias viraram meses. E os meses, anos. Eu já não sabia quantos. Vi homens enlouquecerem. Vi outros se tornarem monstros iguais aos seus captores. Alguns batiam nos companheiros para agradar os patrões, esperando receber mais comida. A moral havia sido destruída.
Éramos animais domesticados pela dor. Às vezes apareciam visitas na fazenda. Homens engravatados, autoridades locais. Os patrões nos escondiam em galpões, nos mandavam calar a boca. Eles sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que era crime. Mas havia um sistema inteiro alimentando aquele cativeiro. E ninguém queria ver. Ninguém queria ouvir. Um dia, sem explicação, Rafael me chamou no canto. Disse que havia escutado boatos de que alguém viria nos visitar. Alguém de fora, de uma organização. Ele mal conseguia falar, de tão fraco que estava, mas havia esperança nos olhos dele. Eu não quis acreditar. Já tinham me prometido demais. E todas as promessas tinham se transformado em castigos. Na manhã seguinte, uma caminhonete diferente entrou na propriedade. De dentro dela, desceu uma mulher de cabelos curtos, olhos atentos. Ela usava uma camisa com o nome de uma ONG de direitos humanos. Estávamos todos enfileirados como de costume. Os patrões sorrindo falsamente, falando em intercâmbio cultural. Mas ela olhou para mim, e naquele olhar eu soube. Alguém finalmente tinha visto. A partir daquele momento, minha vida começou a mudar. Ainda não sabia como nem quando, mas a certeza invadiu meu peito como uma brisa nova. Alguém sabia da nossa existência. Alguém havia escutado meus gritos silenciosos. E se você chegou até aqui, não pare agora. Essa história ainda tem muito a revelar. Continue assistindo, porque o pior e o melhor ainda está por vir. Quando ela apareceu, algo se acendeu dentro de mim. Era como se uma parte adormecida do meu corpo tivesse acordado só para ver aqueles olhos que pareciam realmente enxergar. A mulher da ONG caminhava pela fazenda com os donos sorrindo falsamente ao lado dela, tentando conduzir o roteiro da visita. Mas ela desviava o olhar, olhava para os cantos, para os detalhes. E quando seus olhos cruzaram os meus, eu baixei os meus por instinto. Ainda assim senti algo estranho. Ela hesitou. Ela viu. Não trocamos uma palavra naquele dia. Ela apenas anotava coisas num caderno e fazia perguntas simples. Quanto tempo estão aqui? Estão estudando? Têm documentos? Nós respondíamos como fomos treinados. Sim, sim, tudo certo. Mentiras curtas e seguras. Mas foi aí que percebi. Ela sabia que estávamos mentindo. E mesmo assim continuou sorrindo. Continuou perguntando, como quem escuta por trás das palavras. Naquela noite, o silêncio foi diferente. Os homens estavam tensos, cochichando. Um deles discutia ao telefone. Parecia nervoso. Algo estava fora do controle. Eu soube ali que ela não era só uma visitante qualquer. Ela representava algo que eles temiam. E no meio desse medo alheio, eu comecei a sentir algo que já não lembrava como era. Esperança. 2 dias depois, ela voltou. Dessa vez, sem aviso. E não estava sozinha. Vieram com ela 2 homens de terno e uma viatura policial à distância. Os patrões suaram frio. Um deles gritou para que ficássemos todos no alojamento. Mas era tarde demais. A mulher e os homens entraram, olharam cada canto, tiraram fotos, fizeram perguntas diretas. Dessa vez ninguém mentiu. Um dos rapazes, num surto de coragem, contou tudo. Foi como quebrar um vidro que protegia anos de silêncio. A confusão tomou conta da fazenda. Um dos capatazes tentou impedir a saída dos visitantes, mas os policiais se posicionaram. Em questão de minutos, estávamos sendo levados para fora, um por um, debaixo do olhar incrédulo de quem nunca achou que veria aquele dia. Eu tremia. Não de medo, mas porque não sabia como era ser livre. O vento no rosto me pareceu uma coisa nova. Nos colocaram em vans, distribuíram cobertores, água, comida. Eu devorei aquele pão velho como se fosse um banquete. Chorava sem som, os olhos ardendo de sal acumulado por dentro. A mulher me entregou um cartão com seu nome. Disse: "Agora você está seguro." Mas minha cabeça ainda não acreditava. Eu achava que era outra armadilha, outra ilusão. Já tinha aprendido que esperança demais cobrava caro. Nos dias que seguiram, fomos realocados em abrigos improvisados. Os assistentes sociais falavam rápido demais
Usavam palavras que eu não entendia. Mas o olhar deles era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém me mandava calar a boca. Ninguém levantava a mão para mim. Eu podia dormir com a porta aberta. E isso me dava insônia. Era como tentar descansar no meio de um pesadelo interrompido. Os exames revelaram tudo que meu corpo já sabia. Desnutrição severa, dentes quebrados, ossos mal curados. Um psicólogo me perguntava como me sentia. Eu não sabia responder. Me sentia como um estranho dentro de mim. Me chamavam pelo nome completo, Mussa Diallo, e eu demorava a reagir. Tinha desaprendido quem eu era. Era como se meu passado tivesse sido sepultado naquele campo de escravidão. Demorou semanas para que eu acreditasse que estava mesmo livre. Eu me sentia culpado por comer sem pedir, por falar sem apanhar, por existir sem ser controlado. O trauma me acompanhava como uma sombra. E mesmo diante da liberdade, havia o medo constante de que tudo aquilo fosse um sonho, ou pior, uma brincadeira cruel do destino. Foi em uma dessas noites insones que reencontrei o cartão da mulher. Ela se chamava Beatriz. Anotei seu nome várias vezes num caderno velho. Queria lembrar, queria guardar, porque ela foi a primeira pessoa a escutar meus gritos invisíveis. Foi ela quem desatou as correntes invisíveis que me prendiam àquele lugar maldito. E mesmo sem saber, ela plantou a primeira semente da minha reconstrução. Eu ainda não tinha forças para sonhar, mas comecei a desejar. Desejava ver o mar. Desejava andar numa rua qualquer, sem olhar por cima do ombro. Desejava ligar para minha mãe. Não sabia se ela estava viva, mas desejava ouvi-la. E era esse desejo que me empurrava dia após dia para frente. Se você está acompanhando essa história, não vá embora agora. O que vem a seguir é ainda mais forte, mais profundo e mais humano. O caminho da reconstrução não foi fácil, mas foi real. Continue comigo porque o renascimento começou onde menos se espera. Quando me perguntam qual foi o pior momento da minha vida, eu nunca respondo de imediato, porque o sofrimento, quando se arrasta por tanto tempo, perde as bordas. Ele vira um pântano denso onde cada passo afunda mais. Mas se eu tivesse que escolher um dia, um único instante que me quebrou por dentro, seria aquele em que percebi que tinha começado a esquecer o rosto da minha mãe. Era noite. Eu estava deitado no abrigo olhando para o teto manchado, tentando lembrar de seu sorriso, mas só conseguia formar uma imagem borrada. Aquilo me assustou mais do que qualquer castigo. Era como se, ao sobreviver ao cativeiro, eu tivesse deixado pedaços de mim pelo caminho. Eu ainda respirava, mas não me reconhecia mais. Os assistentes sociais diziam que era normal, que meu cérebro estava apenas se protegendo do trauma. Mas como aceitar isso? Como aceitar que para sobreviver eu tive que me apagar? Na fazenda, eu me tornei um corpo obediente, um número sem rosto. Trabalhar, comer, dormir, obedecer. Isso era tudo. Ninguém perguntava meu nome, e em algum ponto eu também parei de perguntar o dos outros. Lembro do Antônio, um rapaz brasileiro que também estava lá. Ele dizia que tinha sido internado por dependência química e depois desapareceu do radar da família. Acabou indo parar naquela fazenda como nós. Ele me contou que, certo dia, tentou se cortar com uma lâmina enferrujada que achou no galpão. Não queria morrer. Queria sentir alguma coisa. Qualquer coisa. Houve também o caso de Débora, a única mulher que apareceu por lá por um breve período. Ela era boliviana, trazida sob promessa de trabalho como babá. Acabou sendo explorada sexualmente pelos próprios donos da fazenda. Sumiu do dia para a noite. Ninguém nunca mais ouviu falar. A lembrança dela me perseguia. Era a prova viva de que aquilo tudo era mais do que escravidão. Era um cemitério de almas. Em um dos dias mais quentes, um incêndio começou numa das plantações. As chamas se espalharam rápido. Não tivemos escolha. Fomos obrigados a formar uma linha humana com baldes de água. Um dos rapazes desmaiou pelo calor e não voltou a levantar. Eles o arrastaram como um saco velho e disseram: "Continuem." O fogo era menos cruel que os homens que nos comandavam.
O tempo naquela fazenda era deformado. As estações passavam, mas não havia Natal, Ano Novo, aniversário. Não havia rituais de vida. Eu esqueci quantos anos tinha. Só sabia que meu corpo doía e que cada manhã era um reinício da mesma tortura. O único som que me dava esperança era o canto dos pássaros ao longe. Eles vinham, cantavam e iam embora. Eu invejava essa liberdade. Num dia chuvoso, enquanto cavava uma vala, encontrei um botão de camisa infantil no barro. Peguei-o discretamente e guardei no bolso. Aquilo virou meu talismã. Talvez fosse só lixo perdido, mas para mim era sinal de que havia um mundo fora daquele campo. Um mundo onde crianças perdiam botões brincando e não eram enterradas no anonimato da escravidão. Algumas noites eu chorava em silêncio, não pelo que eu estava vivendo, mas por ter aceitado viver daquele jeito. Me sentia fraco, covarde. Mas no fundo, sabia. Não era covardia. Era sobrevivência. A dor maior vinha de perceber que o mundo lá fora continuava, enquanto o nosso parecia congelado num filme de horror interminável. E o mais cruel de tudo era o sentimento de invisibilidade. Ninguém sabia de nós. Ninguém falava sobre nós. Era como se não existíssemos, como se nossa dor não fosse digna de registro. Mas eu resistia. E cada dia que acordava, mesmo machucado, mesmo desesperado, era um ato de rebeldia contra tudo que tentava me apagar. Cheguei a pensar que morreria ali, que algum dia não acordaria mais, e que, assim como tantos outros, seria enterrado sem nome, sem história, sem justiça. Mas algo dentro de mim, um resquício de fé herdado do meu pai, me dizia que minha história ainda não havia terminado, que minha voz ainda precisava ser ouvida. Hoje, ao contar tudo isso, não é para chocar, é para lembrar, para gritar por aqueles que ainda estão acorrentados, que ainda vivem à margem sem esperança, esperando alguém enxergá-los. Porque o inferno existe. Eu vivi nele e sobrevivi para contá-lo. Se esta história está mexendo com você, clique em gostei agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas e talvez alcance alguém que esteja passando por algo semelhante. Sua interação aqui pode ser um pequeno ato de resistência. A vida no abrigo social era feita de pequenos passos. Cada gesto simples, como receber um prato de comida quente sem medo, me parecia um milagre. Mas o medo ainda morava em mim. Ele se escondia em gestos automáticos como olhar por cima do ombro ou hesitar antes de sentar à mesa. A liberdade era nova, mas as feridas ainda sangravam. Foi num desses dias que Beatriz voltou. Ela entrou na sala com um sorriso sincero e olhos que buscavam o fundo de cada pessoa. Quando nossos olhares se encontraram, ela disse: "Mussa, você pode me ouvir agora?" Aquilo me arrepiou. Eu queria responder, mas minha garganta travou. Eu apenas assenti com a cabeça como se minhas cordas vocais ainda estivessem em cativeiro. Beatriz me levou para uma sala pequena. Disse que queria entender minha história para me ajudar de verdade. Pela primeira vez alguém queria ouvir. E não só por obrigação. Ela ouvia com a alma. Eu falei. Pela primeira vez em anos, falei tudo. A fazenda, os abusos, as noites sem nome. Falei dos amigos que desapareceram, da mulher boliviana, da dor de esquecer o rosto da minha mãe. Ela não chorou. Mas sua mão apertava o caderno com tanta força que os dedos ficaram brancos. Na semana seguinte, ela voltou com novidades. Disse que eu tinha direito a um processo de regularização como vítima de trabalho escravo. Disse que a ONG podia me ajudar com psicólogos, advogados, cursos de idioma e abrigo. Eu escutava, mas tudo parecia tão distante, como se falasse de outro mundo. Ainda assim, algo em mim começou a reagir. Um fio de esperança se esticava devagar. Nos dias seguintes, comecei a participar das atividades. Aprendi a escrever meu nome novamente, agora com orgulho. Comecei a estudar português com uma professora chamada Lúcia, que tinha a risada mais escandalosa que já ouvi. Ela ria até das minhas respostas erradas. E foi com ela que aprendi a rir de novo,
Um riso tímido, ainda travado, mas genuíno. Um dia, Beatriz chegou com uma caixa. Dentro havia roupas novas, alguns livros e um celular básico. Disse que agora eu podia começar a reconstruir minha vida. Fiquei olhando para aquele aparelho como se fosse um pedaço do futuro. O primeiro número que procurei ligar foi o da minha mãe, mas o número não existia mais. Passei a noite em silêncio. Não chorei, apenas encarei o teto e pedi aos céus que ela ainda estivesse viva, em algum lugar. Aos poucos, fui ganhando autonomia. Comecei a trabalhar meio período num centro de reciclagem. Era pouco, mas era meu. Eu recebia meu pagamento, comprava meu próprio sabonete, e isso me dava uma dignidade que ninguém mais podia roubar. Certa vez, recebi minha primeira carteira assinada. Segurei aquele papel com tanto cuidado que parecia uma relíquia sagrada. A terapia também fazia parte da rotina. Sentar diante de uma psicóloga e falar sobre as noites em que eu sonhava com correntes era difícil, mas a cada sessão, eu me sentia menos culpado por ter sobrevivido. Aprendi que o que aconteceu comigo foi um crime, e não uma falha minha, que eu era uma vítima, não um fraco, e que sobreviver não era vergonha, era coragem. No centro social, conheci outras pessoas com histórias parecidas. Haitianos, venezuelanos, senegaleses, até mesmo brasileiros vindos de comunidades exploradas. Trocávamos palavras, experiências e feridas, e ali formamos algo que nunca tive, uma rede. Uma pequena comunidade de sobreviventes onde cada um segurava o outro quando a dor ameaçava voltar. Beatriz me apresentou a uma organização que oferecia cursos técnicos. Escolhi o de mecânica. Desde pequeno gostava de desmontar coisas e entender como funcionavam. Ver um motor quebrado voltar a funcionar me dava uma sensação de controle que nunca tive sobre minha própria vida. Aos poucos, fui me sentindo capaz, útil, vivo. Teve um dia, ao sair do curso, que olhei o céu e me dei conta de que estava sorrindo sem motivo. Nenhuma ameaça me seguia, ninguém me mandava correr ou calar a boca. Era só eu e a liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, senti que poderia recomeçar, não como vítima, mas como alguém inteiro. Hoje, entendo que o fio de esperança que Beatriz lançou sobre mim não era só dela. Era uma ponte construída por todos que não aceitaram que meu destino fosse o silêncio. E se essa história te tocou até aqui, inscreva-se no canal agora mesmo. Vamos espalhar essas vozes. Porque o mundo precisa ouvir quem sobreviveu. Reconstruir não é como levantar uma casa do zero. É mais como tentar montar um quebra-cabeça com peças queimadas, faltando, distorcidas. Cada dia era um teste de paciência, e a cada pequena conquista, eu precisava reaprender que era merecedor dela. Mas havia algo novo em mim, uma vontade teimosa de não ser mais definido pela dor. O curso de mecânica era mais do que uma formação técnica, era uma espécie de terapia prática. O som das ferramentas, o cheiro de graxa, a lógica dos motores. Tudo aquilo me trazia uma paz que nem eu sabia explicar. Eu entendia máquinas. Elas tinham falhas, mas sempre havia um jeito de fazer funcionar de novo. E comecei a acreditar que comigo também seria assim. Em uma das aulas, o instrutor me elogiou na frente dos colegas. Disse: "Você tem talento natural, moça." Meu rosto queimou. Eu não lembrava qual tinha sido a última vez que alguém me elogiou, que alguém viu valor em mim sem segundas intenções. Naquela noite escrevi isso num papel e deixei ao lado da cama. Eu precisava daquela lembrança para os dias ruins. Com o tempo, consegui um estágio em uma pequena oficina no bairro. O dono, seu Ademar, era um senhor calado, mas justo. Ele me observava mais do que falava. Um dia, me deu as chaves do portão e disse: "Abre você amanhã. Confio em ti." Foi a primeira vez que alguém confiou em mim para algo tão simples. E, ao mesmo tempo, tão significativo. Minha vida social também começou a despertar. Fui convidado para um churrasco dos colegas do curso. Eu quase recusei. Multidões ainda me deixavam ansioso. Mas fui. E ali, entre risos e música alta, percebi que já não era mais apenas o sobrevivente. Eu era Mussa,
O cara que consertava carburadores e sabia fazer piada de futebol. Aos poucos, comecei a compartilhar minha história. Primeiro em conversas pequenas, depois em encontros da ONG. Um dia, Beatriz me chamou para falar num evento sobre imigração e trabalho escravo contemporâneo. Eu tremia ao subir no palco, mas quando comecei a falar, algo se alinhou dentro de mim. Era como se, ao contar minha história, eu estivesse costurando as partes rasgadas da minha alma. Após aquele evento, fui convidado para outros. Meu nome começou a circular. Minha história passou a ser usada em campanhas de conscientização. Eu nunca me senti herói, nem especial. Mas saber que meu sofrimento podia ajudar a prevenir outras dores dava um novo sentido à minha existência. Ainda havia noites difíceis, pesadelos, memórias súbitas, gatilhos invisíveis. Mas eu não fugia mais deles. Enfrentava. Sabia que o passado fazia parte de mim, mas não me definia. E nas manhãs seguintes, ao colocar meu uniforme da oficina e sair para mais um dia de trabalho, eu me sentia em paz. Com o primeiro salário, comprei um celular melhor. E nele, comecei a gravar vídeos curtos contando partes da minha trajetória. Um deles viralizou. Pessoas comentavam, diziam que choraram, que se sentiram tocadas. Recebi mensagens de outros imigrantes, de filhos de refugiados, de gente que nunca passou por isso, mas que aprendeu algo. Aquilo me mostrou que minha voz, antes silenciada, agora ecoava. Passei a visitar escolas, ONGs, universidades. Falava com jovens, alertava sobre falsas promessas, explicava seus direitos. Me tornei um educador informal. E nessa missão, encontrei minha cura. Porque ajudar os outros a não caírem no mesmo abismo que eu me tornou mais forte do que qualquer terapia. Foi nesse contexto que recebi uma notícia que me fez cair de joelhos. Minha mãe estava viva. Uma prima distante viu um dos meus vídeos, reconheceu minha história e fez contato com a ONG. Ela contou que minha mãe nunca deixou de procurar por mim, que todos os dias acendia uma vela e dizia: "Moça vai voltar. Se você já se emocionou com essa história até aqui, deixe um comentário contando o que mais te tocou. Sua participação fortalece essa mensagem e ajuda a manter vivas histórias como a minha. Juntos, somos mais do que sobreviventes. Somos resistência." No dia em que vi minha mãe novamente, o tempo parou. Era uma manhã ensolarada no aeroporto de Bamako. Ela estava menor do que eu lembrava, o rosto marcado pelos anos e pelas orações que nunca cessaram. Quando nos olhamos, nenhuma palavra foi dita de imediato. Bastou o abraço. Um abraço tão apertado que parecia colar todas as partes quebradas do passado. Ela me olhava como quem tentava confirmar se era real. Passava as mãos no meu rosto, no meu peito, como quem procura cicatrizes visíveis. E eu chorava como uma criança. Ela repetia: "Eu sabia, meu filho. Eu sabia que você estava vivo." Aquela frase ecoou como um hino dentro de mim. Eu estava vivo. E agora ela também sabia disso. Passamos dias juntos. Contei a ela tudo, com cuidado, sem esconder as dores, mas dando mais espaço à vitória do que ao sofrimento. Ela ouvia, chorava, e dizia que eu era mais forte do que qualquer homem que ela já conheceu. Disse que meu pai teria se orgulhado. Aquilo me deu paz. Uma paz que eu nem sabia que precisava. Antes de voltar ao Brasil, prometi que nunca mais desapareceríamos um do outro. Hoje, falamos toda semana por vídeo. Ela ainda me chama de meu menino. E quando falo sobre meu trabalho, ela me abençoa com as mãos levantadas, como fazia quando eu era pequeno. É um gesto simples, mas que hoje tem o peso de uma vida reconstruída. De volta ao Brasil, a vida seguiu. Fui contratado em tempo integral pela oficina. Depois abri meu próprio negócio, uma pequena empresa de manutenção automotiva com foco em empregabilidade de imigrantes. Treinei jovens senegaleses, haitianos e até brasileiros em situação de vulnerabilidade. Meu passado virou ponte para outros. Fui homenageado por organizações sociais, recebi prêmios. Mas o que mais me tocou foi o dia em que um menino de 12 anos me escreveu:
Sua história me deu coragem de falar que estou sofrendo bullying na escola. Eu nunca imaginei que minha dor poderia gerar coragem. E foi nesse momento que entendi. O que me feriu, hoje fortalece outros. Comecei a escrever um livro, não para ganhar fama, mas para registrar que, mesmo nas trevas mais profundas, ainda pode haver luz. O título é Meus Gritos Ninguém Ouvia. É o relato da minha vida, mas também a voz de tantos que ainda estão silenciados. Gente que espera ser vista, ouvida, resgatada. Hoje, olho para o passado com olhos firmes. Não nego o que vivi, nem tento apagar. Mas não deixo que isso me defina. Eu sou mais do que a dor. Sou a prova de que o impossível pode ser vencido. E de que, mesmo quando ninguém ouve, a nossa voz nunca morre. Ela apenas espera o momento certo de ecoar. Tenho uma frase que repito todos os dias ao acordar. Meu nome é Mussa, e ele significa liberdade. Essa frase não está em nenhum documento. Está escrita em mim, em cada passo que dou, em cada história que conto, em cada vida que ajudo a transformar. É o meu lembrete diário de que sobrevivi por um motivo maior. O menino que foi vendido com promessas falsas, o jovem que gritou por socorro em silêncio, o homem que renasceu das cinzas. Todos eles ainda vivem em mim, mas agora caminham ao meu lado, e não mais me arrastam para trás. Somos um só nome, uma só missão: viver e honrar todos os que não conseguiram. Se você chegou até aqui, te agradeço. Essa história não é só minha, é de todos os que lutam, resistem e renascem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise de força. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que precisam ser contadas. E lembre-se, por mais que tentem nos calar, sempre haverá um Mussa pronto para gritar: